A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. A gente tem uma boa e uma não tão boa notícia para os donos dos clubes de futebol. Isso porque quando falamos sobre os clubes da elite do futebol brasileiro, eles registraram um faturamento recorde de 10,2 bilhões de reais em 2024, uma alta de 10% em relação aos números de 2023. Apesar disso, as dívidas aumentaram em ritmo mais acelerado, 15,7%, e chegaram a 13,8 bilhões de reais. E aqui a gente está falando só do futebol masculino, tá? O estudo era focado nele e não tinha tantos dados sobre o futebol feminino. A gente também vai falar sobre o Elon Musk. Esse elemento chamado Elon Musk. O queridinho está vendendo 5 bilhões de dólares em dívidas para sua startup de inteligência artificial, a Chai Corp, a mais recente de uma série de esforços de captação de recursos em seu império de negócios. E a gente também vai falar sobre uma outra jogada, mas essa é uma jogada estratégica de um empresário tailandês que é um dos herdeiros da Red Bull. Sim, daquela bebida energética que toda vez que eu ouço o nome lembro daquela propaganda icônica que com certeza vocês também vão lembrar. Bom, os dados do estudo Convocados 2025 da Convocados Gestora de Ativos de Futebol em parceria com a Outfield e a Galápagos Capital, conduzido por César Grafietti, mostram que os clubes da elite do futebol brasileiro, da Série A, registraram um faturamento recorde em 2024 de 10,2 bilhões de reais, um avanço de 10% em comparação com os mesmos dados de 2023. Por outro lado, as despesas avançaram em ritmo menor, de 6%, para 7,8 bilhões de reais. Mas apesar disso, as dívidas também aumentaram. E essas foram em ritmo mais acelerado, de 15,7% para 13,8 bilhões de reais. Os números mostram uma realidade frágil da saúde financeira dos clubes que canalizam boa parte da riqueza gerada pelo esporte mais popular do país e também mostram os desafios crescentes para equilibrar o caixa, dado que as despesas financeiras decorrentes da dívida crescente deixam o resultado de muitos clubes no famoso vermelho. Pedro Oliveira, cofundador da Outfield, disse que, por um lado, o setor está em um momento que classificou como uma transformação positiva, com aumento de receita, evolução das gestões, injeção de capital inorgânico dos investidores de SAF, que são a Sociedade Anônima de Futebol, aqui vale um disclaimer, e também maior apelo do futebol como produto no geral. Apesar disso, do lado das despesas, o principal componente para a alta anual foram os gastos com salários e contratações, que a gente sabe que não são nada baratos. O salto foi de 37% na comparação anual, e o valor total chegou a 6,3 bilhões de reais. Os investimentos na contratação de jogadores, ou seja, mais do que dobraram na base anual, e elevaram essa conta para 3,4 bilhões de reais em 2024. Clubes como Corinthians e Atlético Mineiro pagaram em juros o equivalente aos valores que Cruzeiro e o Fortaleza fizeram em receitas, só para vocês terem uma ideia. Abre aspas, 2024 foi o primeiro ano em que os clubes da Série A gastaram mais de 1 bilhão de reais, ou 1,15 bilhão de reais no valor exato, no acumulado de despesas financeiras. É muito importante começar a reduzir o endividamento para que os times possam baixar as despesas financeiras, disse Oliveira à Bloomberg Linha. Na relação entre dívida líquida e receitas totais, o Atlético Mineiro foi o clube mais alavancado, 3,8 vezes, seguido pelo rival Cruzeiro, 3,1 vezes, e pelo Botafogo, 2,2 vezes. Já o Corinthians está com 2,1, o Vasco 2,1 e o Internacional 1,9. E o São Paulo em 1,5 vezes. Segundo o relatório, entre os times com situações mais complexas, o Cruzeiro foi o único que conseguiu reduzir a sua alavancagem no ano, graças a um aumento considerado mais sustentável das receitas. E o principal desafio que aparece nesse levantamento, quando a gente fala dos clubes de futebol, está em relação às receitas recorrentes, que cresceram em ritmo mais lento. No ano inteiro,
brasileiro, o avanço foi de apenas 4%. E isso aqui a gente está falando de valores de direitos de transmissão, patrocínio e até do chamado Match Day, que inclui os recursos de bilheteria de jogos e os programas de sócio-torcedor. Sim, isso faz uma baita diferença no caixa de uma equipe. E o relatório fala até do avanço das bets, tá? E aqui a gente não vai falar sobre a Virgínia. O relatório trouxe dados sobre a expansão das casas de apostas na elite do futebol brasileiro. Os patrocínios dessa frente representaram 7% das receitas recorrentes, com 580 milhões de reais. O valor estimado para este ano de 2025 é de 988 milhões de reais. Além do impacto em si sobre a receita, o mercado do futebol entende a expansão das bets como uma forma de atrair fatias mais volumosas do chamado bolo, entre aspas, do investimento publicitário. De acordo com Oliveira, em países como Inglaterra, Espanha e Alemanha, o esporte detém uma participação entre 5% e 12% de todos os recursos empenhados em publicidade. No Brasil, esse percentual fica em 2,5%. Pois é, o Elon Musk tá de volta. E ele está vendendo 5 bilhões de dólares em dívidas para sua startup de inteligência artificial, a Shay Corp, na mais recente de uma série de esforços de captação de recursos em seu império de negócios, à medida que o bilionário se afasta da política e volta a administrar suas várias empresas. O Morgan Stanley está comprando a dívida para a Shay com uma taxa de juros de 2 dígitos, de acordo com pessoas familiarizadas com as primeiras discussões sobre preços. O financiamento poderia ajudar Musk a continuar com os gastos em infraestrutura de IA, enquanto constrói um enorme data center em Memphis. O bilionário parece ansioso para voltar a se concentrar em sua série de negócios depois de ter anunciado na semana passada, caso vocês não se lembrem, que ele estava se afastando da política. Ele passou meses como conselheiro sênior e companheiro regular do presidente Donald Trump, para quem fez campanha na eleição de 2024 e também foi um dos principais apoiadores financeiros dele. A venda da dívida já atraiu uma demanda superior a 3,5 bilhões e um representante da Shay não quis comentar o assunto, enquanto Morgan Stanley não fez comentários de imediato. Recentemente, Musk fundiu a Shay com sua plataforma de rede social X. Sim, o eterno Twitter, em uma empresa combinada chamada Shay Holdings. Desde então, ele vem investindo de forma pesada em seu data center em Memphis, chamado Colossus, e que a venda da dívida poderia ajudar a financiar. A Bloomberg News já havia informado anteriormente que a empresa estava em negociações com investidores para levantar cerca de 20 bilhões de dólares em financiamento, ressaltando o entusiasmo do mercado pela inteligência artificial como um todo, bem como a posição de Musk como um titã dos negócios e também um importante ator político. Aqui é importante a gente recordar que o Morgan Stanley tem um longo histórico de trabalho com Musk. O banco o aconselhou na aquisição do X em 2022 e liderou um grupo de credores que forneceu financiamento de dívida para aquisição de 44 bilhões de dólares. O relacionamento inicial entre o X e a Shay também foi comercializado como uma vantagem para o investimento nos títulos da plataforma. Entre as vendas da dívida pelo valor nominal ou próximo a ele, os pagamentos de juros e as taxas de consultoria, o Morgan Stanley acabou lucrando muito com a transação. E a gente vai falar sobre a Red Bull. Sim, aquela bebida energética que dá um gás pra gente quando a gente precisa trabalhar dobrado ou simplesmente quando a gente não tá se aguentando de ansiedade. Caso vocês não saibam, um comerciante austríaco e um empresário tailandês decidiram lá atrás lançar a Red Bull para o mundo. E na época, eles estabeleceram uma estrutura de propriedade bem simples. Cada um teria 49% do empreendimento. Apesar disso, Ishalin Yudhya, filho do empresário tailandês, ficou com os 2% restantes e os manteve por cerca de 4 décadas. Isso porque a Red Bull se tornou um sucesso estrondoso e transformou ele, seu pai e pelo menos 9 outros membros da família em bilionários. Em 20 de maio, o filho do empresário tailandês transferiu essa participação para Fides Trusts, uma empresa fiduciária com sede em Genebra, de acordo com o registro regulatório austríaco publicado no registro corporativo na segunda-feira. E essa fatia que ele decidiu transferir vale cerca de 1,1 bilhão. Sim, bilhão de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. A Red Bull não respondeu imediatamente a um pedido de comentário e os representantes do TCP Group, que é controlado pela família, não responderam também imediatamente ao e-mail solicitando comentários. A Red Bull foi lançada em 1987 com o slogan Gives You Wings, ou dá asas.
e ajudou a criar o setor de bebidas energéticas, tal qual como conhecemos hoje em dia. A empresa vendeu 12,7 bilhões de latas de sua bebida cafeinada no ano passado e registrou uma receita de 11,2 bilhões de euros, ou 12,8 bilhões de dólares. As operações globais da Red Bull têm sido conduzidas da Áustria desde o início da empresa. Eu sou a prima Nayara, substituta que está cobrindo as férias do Alan, ou algo assim. As informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora ler os comentários de vocês. O Marcelo Lima disse: Nayara, além da qualidade jornalística do podcast, o bom é que você sempre lê os comentários e sempre manda o big beijo. Podem ser detalhes, mas mudam a cara. Enfim, ele manda um super elogio pra gente. Ele cita o Renan, o editor. A pergunta que fica é quem é Renan? E fala que pra gente continuar com um podcast de jornalismo econômico da melhor qualidade. Poxa, muito obrigada, Marcelo. É sempre bom receber um elogio desses. Dá até um quentinho no coração. A Alessandra Dias comentou: aleluia que o iFood vai ter concorrente, porque os preços estão absurdos. O que vocês pedem no iFood, afinal, hein? E o Bruno Leonel escreveu o seguinte: o ronquinho de um gato nunca incomoda. Olha, Bruno, eu vou gravar minha gata roncando e eu não tenho tanta certeza disso, mas o Lorian pode fazer um remix com o barulho dela roncando e aí a gente decide melhor sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um big beijo e até mais.